Boa tarde, meu amigo que está aqui conosco pelo meu desafio EAD. Seja bem-vindo à nossa aula desta tarde, 29 de agosto, sexta-feira. Você que está ao vivo conosco, então, fique comigo, né? Vamos lá, então, para a nossa aula de redação. Hoje, comigo, o professor Wirley. Professor Wirley, para trabalharmos redação, preparação para o Enem. E aqui comigo, não é? Bem pertinho aqui, frente a frente, perfeito? Para a gente, então, ter a melhor dica, as melhores dicas, na verdade, para que assim a gente possa ter uma qualificação, uma preparação de qualidade e alcançarmos a nota 1000 na redação. Então, o processo não é, na verdade, só escrever um texto. Você tem que ter um domínio das regras, uma qualidade na tua produção, porque vai ser um conjunto. Então, as pessoas pensam assim, escrever um texto. Não, tem que ser todo um processo dentro de um conjunto. Cada item determina uma pontuação, e aí você vai, então, pontuando até chegar aos 1000 pontos. Na verdade, toda a redação ela já possui 1000 pontos. O corretor só desconta a nota. E aí fica a nota final depois para ser avaliada qual vai ser, não é? Então a gente vai trabalhar hoje as regras gerais que envolvem a redação, sobretudo a dissertação argumentativa. A gente vai já para o nosso slide, vamos lá para a gente acompanhar aqui no nosso slide. Então, o texto que a gente vai trabalhar no Enem é uma dissertação argumentativa. O Enem, o INEP, independentemente da banca, sendo o Sebrasp, sendo o FGV, sendo Sesgran Rio, que já foi, inclusive, a FUVEST também já trabalhou prova do Enem. Então, em 2017, tivemos um consórcio, que era a banca Sesgran Rio, a FUVEST e a FGV. Então, a Sesgran Rio já trabalhou também a prova do Enem. A FUVEST, que é a banca da USP São Paulo, também já trabalhou a prova do Enem. Independentemente da banca, as regras são estabelecidas pelo INEP, e o INEP é um instituto que organiza, que é o gestor da prova do Enem no Brasil, e também ele gesta outras provas, como a prova PISA, que é da OCDE, uma prova internacional que avalia o ranking da educação, e as provas também do SAEB, que avalia o índice da educação brasileira, a ANA, que é a prova Avaliação Nacional da, da Alfabetização, é um nome interessante, né? ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. Aí a prova ANA é para as crianças lá das séries iniciais serem avaliadas no caráter da alfabetização. Como é que está o nível de alfabetização do Brasil? Então, o INEP ele gerencia várias provas, e entre as provas que o INEP gerencia está a prova do Enem. Então, não é a única prova gerenciada pelo INEP. E aí o INEP determina que a redação do Enem seja dissertação argumentativa. Não cai argumentação, não cai narração, não cai descrição. Perfeito, Alieneu. O Alieneu pediu, né, para mencionar novamente a estrutura das linhas. Perfeito, Alieneu. Eu vou novamente estabelecer aqui a estrutura das linhas, certo? Ele fez o print, mas apagou, né? Tudo bem, Alieneu. Daqui a pouco, então, a gente estabelece a estrutura das linhas dissertativas. Nesse caso, a dissertação argumentativa, nas regras gerais, olha só, vamos lá, não é? Trabalha o processo primeiramente, regras gráficas. As regras gráficas, certo? Nesse caso, então, as regras gráficas, vamos ver, não é? São regras estabelecidas pelo processo da escrita. Como você vai escrever a sua redação, como você vai produzir a sua redação. E aí o INEP o Manual de Correção determina 3 tipos de grafias, 3 tipos de letras. Você pode escrever a letra cursiva, que é aquela letra, né, que nós temos todo um acesso manual, a letra de imprensa, que é semelhante a essa aqui que você vê no próprio slide, ou a chamada letra caixa alta, que é a letra toda maiúscula, como você tem aqui na palavra regras gráficas. Você está vendo no slide aí? Regras gráficas, a letra toda em caixa alta. O nome correto é caixa alta. As pessoas falam, eu escrevo letra de forma, só que não é de fato letra de forma. Letra de forma é todo tipo de letra. Por exemplo, letra de forma tipo cursiva, letra de forma tipo imprensa,
letra de forma tipo bastão, letra de forma tipo caixa alta. Então, toda letra é letra de forma. Não é correto você falar que, eu escrevo letra de forma. O correto é caixa alta. Eu escrevo letra caixa alta. Esse é o nome, tudo bem? O que é letra caixa alta? É a letra toda maiúscula. Quando você escreve a letra toda maiúscula, o nome dela é este, caixa alta. Só para você guardar e produzir, né, uma comunicação muito mais correta, muito mais adequada. Às vezes as pessoas erram, não é porque elas querem errar, é porque elas não sabem. E quando você estuda, você aprende. E o que nós aprendemos é para nós praticarmos. Não adianta eu aprender se eu estou praticando errado. Então eu aprendo para praticar corretamente e assim melhorar, assim qualificar o meu processo de comunicação. Então, em relação às regras gráficas, a grafia deve apresentar um conjunto de regras gráficas que conceda pleno acesso à correção. O grande processo da escrita hoje, da letra, é que a sua letra ela conceda pleno acesso à correção. Porque eu posso ter a melhor ideia, eu posso ter o melhor argumento, as melhores citações, eu posso ter todo o processo de regra estabelecido, mas se a minha letra for uma letra muito esquisita, muito feia, muito estranha, e não fornecer o acesso à leitura, fica complicado o corretor entender o que eu escrevi. Então, nesse caso, o grande processo da letra, da regra da letra, é que a letra seja legível, uma letra que conceda a leitura, que forneça a leitura ao corretor. Perfeito? E é por isso que nós trabalhamos essas regras aqui no desafio, para você ficar atento, ficar por dentro do processo, para você acompanhar todo o sistema que qualifica a tua nota, porque cada item desse aqui, cada fator desse é uma nota pontuada no total geral, ou seja, no total de 1.000 pontos. Então, o grande processo é que a tua letra tenha um conjunto de regras que forneça a leitura, que seja legível. Então, recomenda-se como as regras gráficas. Vamos lá, então. Primeira recomendação é que a grafia, a sua escrita, seja produzida em contato integral com todas as linhas que compõem a folha redacional. Ou seja, por que contato integral? Há pessoas que escrevem e a letra fica sobrevoando a linha. Já viu isso? A pessoa escreve e a letra fica acima da linha. Então, esse tipo de letra acima da linha não é adequado, não é correto, não é uma produção que seja estabelecida de forma ampla. Eu vou tentar aqui verificar um exemplo para poder mostrar para vocês, só para vocês perceberem, tudo bem? Vou tentar aqui achar. Então a pessoa tem ali a linha da folha de redação, claramente, e ela escreve acima da linha, escreve acima da folha. Essa produção acima da folha estabelece um erro, porque para o manual de correção eu tenho que escrever em contato integral com as linhas da folha de redação. Quando eu não escrevo em contato integral com as linhas, o corretor pode, tudo bem? Não estou dizendo que ele vai descontar, não, ele pode descontar a nota, porque eu estou quebrando, estou infringindo uma norma relacionada ao processo. Olha só, eu tenho aqui aqui uma foto de correção da redação. Vou tentar mostrar para vocês verem aqui, certo? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, olha só. Eu vou aproximar a câmera aqui, vamos lá, vem comigo na câmera menor aqui. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Bem aqui, para você tentar ver. Olha aqui, ó. Vou tentar aproximar para você ver, né? Vamos dar uns... Não sei se dá para... Olha aqui, ó. Vamos tentar qualificar a imagem. Será que dá certo? Não dá, né? Só para você tentar ver aqui como é que funciona. Vamos lá, dar um zoom aqui. Olha aqui, né? Dá um zoom. Vamos tentar ver aqui, ó. Olha só, essa é uma redação, só para a gente ver aqui o detalhe, é uma redação perfeita, né? Aqui, ó. Uma letra muito bonitinha, né? Muito bonita a letra. Mas ela está acima da linha. Só para você tentar ver, né? Está acima da linha. Ela não está tocando a linha.
apesar da letra estar bonita, a estética perfeita, mas ela está acima da linha. Então, esse fator acima da linha determina uma falha. A regra diz que deve estar em contato integral com a linha, percebe? Só para você tentar ver aqui o detalhe, né? Então, é um exemplo real, é uma redação real da correção do INEP, mas ela não está em contato integral com a linha. Tudo bem? Eu posso tentar melhorar essa imagem para a gente ver numa próxima aula? Ok? Então, só para a gente ver aqui rapidinho. Aí, nesse caso, então, a regra diz que eu devo produzir o meu texto em contato integral com as linhas. Eu tenho que produzir em contato integral com as linhas. Então, existem pessoas que fazem né, essa linha sobrevoando aí. Apesar que, mas é o meu estilo, mas não é estilo. Isso aqui é um conjunto de regras, é um conjunto de correção. Então, nós temos que adequar, porque, olha só, por que é tão complicado alcançarmos a nota 1000? Por quê? Porque ela é uma condição de exigência. Então, é uma condição de exigência, certo? As regras existem, muitas pessoas não conhecem as regras, mas a nossa função aqui é apresentar essas regras para vocês, para que você conheça, porque uma coisa é você errar sem saber, outra coisa é você errar sabendo. Então, poxa, eu cometi esse erro, mas eu não sabia. Ok, isso é perdoável. Mas se você conhece e insiste em continuar no erro, aí é um problema que é por sua conta e por sua responsabilidade. Então, nesse caso, a regra diz aqui que eu devo escrever em contato integral com as linhas, certo? Aqui, ó, a escrita seja produzida em contato integral. Integral é o tempo todo. Então, se existem as linhas, o meu texto tem que tocar as linhas. Eu vou tentar mostrar para vocês a imagem daqui a pouco melhor, né, para a gente tentar ver com mais qualidade. É uma imagem que eu fotografei essa imagem numa redação. Porque as correções hoje de redações, elas não são feitas mais no papel, é na tela do computador. Então, os corretores eles recebem um pacote, uma lote do INEP, todo dia, são 300 redações por dia, e aí não é, a gente tem esse fator. Olha só, vamos lá, vou mostrar para vocês agora a imagem, tá? Para vocês verem. Tá aí, ó, no slide para você ver, não é? Olha aí, ó. Percebe? A letra tá bonita, letra bonita, estética perfeita. Tá vendo? A imagem tá perfeita para vocês verem, ó. A letra tá perfeita, estética perfeita, uma letra muito bem legível. Mas qual foi o erro da pessoa? Ela escreveu a redação toda, o tempo todo, toda a redação com as palavras acima da linha. É como se estivesse sobrevoando as linhas. Tá para ver aí? Então, aqui está o exemplo exato para vocês perceberem. Então, olha só. Apesar de estar perfeita a redação, o traçado perfeito, a estética perfeita, a letra linda, vamos ser sinceros, letra linda, não é? Letra linda, totalmente legível, como se fosse escrita até numa máquina, a perfeição da letra da pessoa. Eu falo pessoa porque eu não sei quem é de fato, a gente não tem acesso. Então foi alguém que escreveu. Essa é uma redação real do Enem, uma redação real. Mas qual foi o erro que essa pessoa cometeu? O texto está acima da linha, toda a redação. Não foi uma linha, não. Não foi um parágrafo, foi toda 29 linhas da redação. Essa redação ao todo tem 29 linhas, porque eu tenho a imagem completa da redação, então eu sei que são 29 linhas. Eu estou mostrando só um pedaço para vocês. Então, nesse caso, você percebe aí, você viu um texto escrito acima da linha. Esse é um erro. Um erro. Ah, mas eu escrevo assim, então corrija. Corrija. A redação será dia 9 de novembro. Hoje são 29 de agosto. Então você tem, olha, setembro, outubro, para corrigir esse erro. O início de novembro também, não é? 9 de novembro tem uma semana para você corrigir. Então tem que corrigir esse erro, porque senão você vai ter perda de nota. E quantos pontos o corretor pode tirar aqui? 20. 20 pontos. Tudo bem? Ou 40. Então, é uma nota muito alta, muito alta. Não são 2 pontos, um pontinho, não. É uma nota muito alta. Então, por isso, eu sugiro que você corrija essa falha, perfeito? Não cometa essa falha. Então, independente da tua letra ser bonita, a estética perfeita, organizada, mas se você escreveu acima da linha, o corretor pode
Não é ele vai, escute, não é ele vai descontar, não. Ele pode descontar. Se ele quiser, ele tem autorização no manual de correção para descontar a nota. Se ele não quiser, porque ele já viu outros erros piores, outros erros mais agravantes, aí ele pode desconsiderar, porque tem outros erros piores na redação. Mas se a redação estiver com erros mínimos, ele pode, neste erro, descontar de 20 a 40 pontos da sua nota. Por isso, a recomendação, vamos voltar para o slide, diz que você deve escrever a redação em contato integral com as linhas. Está aqui, ó, contato integral com todas as linhas que compõem a folha redacional. Está claro isso, não é? Para você não perder essa regra, não perder essa pontuação. Vamos a outra regra. A outra regra diz que a grafia deve obrigatoriamente possuir traçado legível. Traçado legível, sendo o critério de desclassificação o texto que apresentar letra ilegível. O que é um traçado legível? É um traçado possível para a leitura. É um passado que perdão, não é um passado. É uma escrita possível à leitura. É um traçado. Eu ia falar traçado, falei passado, né? É um traçado possível à leitura. Aquele traçado, aquela escrita que qualquer pessoa leia. Porque, na verdade, você escreve a redação e você não sabe quem é o corretor. Quem vai ser o corretor da redação? Eu não sei quem vai ser. Então, por exemplo, há pessoas que escrevem letras tão feias que nem elas conseguem ler. Eu já tive exemplos de alunos que vieram a mim. Aí, professor, leia aqui a minha redação. Aí eu olho para o texto, né? Eu não consigo entender a palavra que a pessoa escreveu. Aí eu mostro para a pessoa. Escuta, que palavra é essa aqui? A pessoa pega o caderno, pega a folha, ela olha. Nem sei, professor. Mas quem foi que escreveu? Fui eu. Mas você não sabe o que você escreveu? Não, não sei o que eu escrevi aqui. Então a própria pessoa que escreveu não consegue ler o que ela escreveu. Não tem condição, não é? Então a letra ela tem que ser legível, o máximo possível de legibilidade. Porque o corretor, eu não sei quem vai ser, são dois corretores. Dois corretores. E aí, quando ele acessar a minha redação, ele tem que ter leitura. Se a minha letra impedir a leitura, eu posso ser desclassificado. A palavra desclassificação aqui parece tranquila, né? Mas a minha redação será zerada. Quantos pontos perdem se eu escrever uma letra ilegível? 1000 pontos. A sua redação será eliminada. A palavra desclassificada aqui, eu deixei aqui porque, na verdade, a regra, né, determina, mas a palavra exata é eliminada. Sua redação será eliminada, ou seja, será zerada. Então, esse critério é tão forte, que ele pode zerar a redação. Então, por isso, muita atenção na letra, qualidade na letra, uma letra que você escreva que seja legível, que a pessoa tenha acesso à leitura. Vamos a outra regra. A letra deve apresentar uma dimensão ideal ao longo da produção que permita o adequado acesso à leitura. Uma dimensão ideal é um tamanho ideal. Há pessoas que escrevem letras muito grandes. Outras escrevem letras muito pequenas, tão pequenas que às vezes precisam de uma lupa, né? Uma lupa, se a pessoa coloca uma lupa para tentar ler, porque está tão pequeno, coloca uma lupa. Então, nesse caso, você não pode escrever uma letra pequena demais e nem grande demais. Não pode. Porque a letra pequena demais, ela fere o princípio da dimensão ideal. A palavra dimensão configura tamanho. Então tem que ter um tamanho ideal, certo? O tamanho ideal, qual é o tamanho ideal? Um tamanho que seja possível. Todo o trabalho aqui, todo o cuidado, é que a sua letra seja uma letra legível. Esse é o princípio básico. Então, esse é o critério básico, na verdade. Que a sua letra seja legível. Que o tamanho da sua letra seja um tamanho adequado. Letras grandes, o corretor pode pensar que você está falsificando a letra para ganhar espaço, porque uma letra grande, ela ocupa menos linhas. Então, de repente, eu aumentei a letra para poder escrever menos. Pode ser isso.
Ah, mas não, é minha letra normal, só que o corretor não conhece você, ele não sabe da tua moral, da tua ética. Infelizmente, há muitas pessoas imorais. É um fato, gente. Sejamos sinceros. Há muitas pessoas que criam, né, criam o jeitinho brasileiro famoso, que a gente pensa que é uma coisa linda, mas é ridícula, certo? Porque o jeitinho brasileiro sempre fica falsificando as regras, fica falseando as normas. Isso não é uma questão ética, uma questão louvável. Então, não parabenize as pessoas que fazem o jeitinho brasileiro. Isso é ridículo. Então, a gente tem que ter princípio, tem que ter ética, tem que ter moralidade. Então, nesse caso, há pessoas que aumentam a letra para ganhar espaço. Outros diminuem para escrever mais. Então, as letras pequenas demais ou grandes, elas não são adequadas. Então, um tamanho ideal, um tamanho mediano, um tamanho ali que seja nem grande nem pequeno, para você ter um tamanho ideal para a sua letra ao longo da produção textual. Outra regra relacionada à letra: as palavras devem manter um distanciamento padrão entre si ao longo de toda a redação. Há pessoas que afastam demais as palavras, e quando afastam demais, elas estão ganhando espaço, claro, né? Então a minha letra não é grande, mas eu afasto muito as palavras. Então, quando eu afasto muito, eu escrevo menos, porque vai ocupar mais espaço na folha de redação. Então, por isso, não é adequado que você distancie demais as palavras. Então, existe um distanciamento padrão. Qual é o distanciamento padrão? O corretor ele vai olhar para o tamanho da tua letra, ele vai olhar para uma letra O, escute para você entender a regra. Como é que o corretor corrige esta regra? Escute, ele vai olhar para o tamanho da tua letra, ele vai procurar uma letra O. Aí ele vai olhar para a letra O e ver se entre uma palavra e outra cabe uma letra O. Se couber uma letra O, esse é o tamanho ideal, a distância ideal. Se couber 2, 3 letras Os, você já está abusando do tamanho. Olha para o próprio slide aqui na tua tela. Olha só, olha para o slide na tua tela aí, né? Olha só, esse slide aí você está vendo a distância entre a palavra as, entre palavras, entre devem, tá vendo? Se você colocasse uma letra O, ficaria certinho um O aqui no meio, né? A distância. Então, essa é a distância padrão. O próprio computador, quando registra, quando você escreve, no computador, quando você digita, no telefone, quando você digita, as palavras já mantêm essa distância padrão. Então, nós temos esse exemplo diante dos nossos olhos o tempo todo. Então, diante dos teus olhos, você já tem esse exemplo. Como é que você vai escrever palavras distantes, se você já percebe que as palavras têm uma distância padrão? Então, na redação, precisamos manter essa distância padrão. Está bem? Temos que manter essa distância padrão. Qual é a distância padrão? É a distância de uma letra O. Então, você vai olhar para a tua letra O, olha para ela aí no teu caderno. Veja se entre as palavras da tua escrita cabe uma letra O. Se couber, a distância está correta, a distância entre as palavras. Se couber mais de uma letra O, você está com uma distância errada. Então tem que aproximar mais as palavras. Essa é a condição, tudo bem? Só coloca no chat aí se você entendeu essa regra. Coloca aí sim ou não, se você entendeu. Só para eu saber aqui, para poder, né? Só para poder avançar com mais tranquilidade. Deixa eu até ver aqui rapidinho no... Só coloca aí. Sim, só que eu vou saber já se você entendeu ou não. Coloca aí só para eu ver aqui. Entendi? Sim, não. Entendeu a regra? Sim ou não? Só para eu entender aqui, só para eu ver. Tudo bem? Eu estou aqui no chat só para a gente ver. Só coloca aí se você entendeu ou não. Ninguém responde? Vocês estão? Ok, Alieneu. Muito obrigado pela sua devolutiva aqui, Alieneu. Parabéns pelo feedback, né? É sempre bom a gente ter esse feedback. Perfeito. Então, ficou claro, né? A distância entre Gabriel Matos. Também obrigado, Gabriel, pela sua devolutiva. Respondeu também sim. Muito bom. Então, ficou clara a distância, o distanciamento padrão. Está aí na tela, né? Distanciamento padrão. A Marcione Bentes também. Muito bom, Marcione.
a Neuma também respondeu, a Lilian Silva, a Neuma Aguiar, Marcione Bentes, entenderam. Que bom que vocês entenderam, porque é importantíssimo que haja essa confirmação, porque aí fica tranquilo para nós, professores, que houve um entendimento. A Tailane Pantoja também entendeu. Muito obrigado, Tailane, pela sua devolutiva. Muito bom. E abraço para vocês, né? Um abraço para o Alieneu, para o Gabriel Matos, para a Marcione. Abraço para a Neuma, Lilian, Tailane. Abraços. É bom você participar conosco, é muito bom essa participação. Muito bom ter essa presença de vocês aqui para confirmar que nós estamos aqui realmente com um público, não é? Que nos assiste, que está aprendendo, está desenvolvendo. Então, muito bom mesmo. Um forte abraço para vocês, aqui do professor Wirley, para vocês, Tailane, Lilian, Neuma, Marcione, Gabriel e Alianeu. Então, a regra é essa. Você olha para o tamanho da sua letra, percebe exatamente uma letra O, e se entre as palavras couber uma letra O, a distância está exata, está padrão. Se entre as palavras couber mais de uma letra O, então está fora do padrão. Cabem 3 Os aqui, fora do padrão. Cabem 2 Os, fora do padrão. Então tem que juntar para que caiba uma letra O. Essa é a regra, é o padrão. É aqui que vai ser corrigida a redação. Obrigado, Tailane. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. É um carinho que realmente vale o nosso esforço, né? Vale a nossa dedicação, a nossa pesquisa, o nosso estudo. Obrigado, Tailane. Nesse caso, então, vamos à próxima. Vamos lá verificar aqui. Vamos agora ver as regras estéticas. Então, as principais regras gráficas são essas. Só para recapitular aqui, olha. Só para recapitular, tá? As palavras em contato integral com as linhas. Primeira regra gráfica. Segunda regra gráfica, o traçado legível. A letra legível para que esteja bem acessível à leitura. Terceira regra gráfica, o tamanho da letra ideal. Letras grandes não podem, letras pequenas demais também não podem. Então, uma letra ali de um tamanho que não seja nem grande nem pequena, um tamanho ali ideal. E a outra regra é o distanciamento padrão entre as palavras que compõem a folha de redação, que acabamos de ver aqui, que é essa distância de uma letra O. Tudo bem? Agora vamos passar para as regras estéticas. As regras estéticas vão trabalhar em 3 aspectos, tudo bem? 3 aspectos. É a translineação textual, é o deslocamento textual e a paragrafação. São 3 aspectos que vamos explorar nas regras estéticas. Então, translineação textual, deslocamento textual e a chamada paragrafação. Aí vamos começar pela translineação textual. Olha aqui, ó. A translineação é o recurso redacional responsável em transportar o restante de uma palavra para a linha seguinte, mediante a sinalização do hífen, em obediência aos limites estabelecidos pelas margens. Então, olha só, é o recurso redacional responsável em transportar, vamos ver as palavras principais aqui, transportar o restante de uma palavra. Eu estou escrevendo aqui no meu texto e eu chego ao limite da margem. Só que a palavra não coube, ela vai ultrapassar a margem. Para que eu não ultrapasse a margem, eu tenho que transportar o restante desta palavra para a linha seguinte. Esse transporte do restante da palavra para a linha seguinte é a translineação. O nome é esse. Como é que chama esse processo aqui? Como é que chama esse mecanismo? Translineação. Translineação textual. Só para você ficar aí aprimorado na aprendizagem. Qualquer pessoa que perguntar, é translineação textual. É bom a gente ter, respostas, conversar, saber falar de tudo um pouco. Ser inteligente é muito bom, na verdade, né? É uma satisfação sermos inteligentes. Então, por isso que estudamos, para sermos inteligentes. Então, quando você transporta o restante de uma palavra para a linha seguinte, você está estabelecendo o princípio da translineação. E quando você realiza esse transporte do restante da palavra para a linha seguinte, você sinaliza com hífen, não é? Você sinaliza o hífen aqui para transportar o restante da palavra.
Isso você faz em obediência aos limites das margens. Vamos ver, então, quais são as principais regras de translinação. Na aula passada, alguém me perguntou sobre essa regra aqui. Se a pessoa estiver aqui na sala, quem foi? Eu não lembro se foi a Neuma ou a Tailane, não sei. Alguém perguntou sobre essas regras na minha aula passada. Se você estiver na aula aqui, fala para mim aqui. Fui eu, professor. Se você estiver agora na aula aí, fala aí. Fui eu, só para eu saber. Alguém perguntou, professor, sobre as regras de, da questão das margens, a palavra que não cabe na margem. Alguém perguntou na aula passada. Vou tentar depois verificar na aula quem foi a pessoa. Mas vamos lá. Vamos aqui. Se você estiver na aula, diga assim, fui eu, só para eu saber. Se não, tudo bem, a gente vai tentar ver numa próxima aula quem foi a pessoa. Então, olha aqui, olha. Vamos às principais regras gráficas, ok? Principais regras gráficas. Acompanhe aqui, eu estou aqui no meu, não é? Na minha tela, aqui, você está na sua tela aí, estou aqui. Então, estamos nas telas aqui trabalhando. Nesse caso, vamos lá, olha só. A primeira regra gráfica diz que no ato da translinação, e nós já sabemos que a translinação é esse processo de transporte, então no ato da translinação deve-se obedecer aos princípios da separação silábica das palavras. Primeiro critério é esse. Quando você for translinear uma palavra, você já sabe o que é translinear, você deve obedecer aos princípios da separação silábica. Como assim? Vamos ao exemplo. Olha para a tela aí para você ver o exemplo. Por exemplo, olha, o ser humano desenvolve suas atividades a partir... Olha a palavra desenvolve. Ela não coube na margem, não coube. Então tá aqui, olha, a palavra desenvolve, não é? Não coube. Aí, aqui, olha, a palavra parou a palavra, escreve o hífen e transporta o resto da palavra para a linha seguinte. Só que esse processo de translinação ficou errado. Por que ficou errado? Porque quebrou a separação silábica. Como é que separa em sílaba a palavra desenvolve? Está aqui, ó, desenvolve. Você percebe que a sílaba vol, olha aí, eu marquei para você ver, desenvolve. A sílaba vol, as letras V, O, L estão juntas na sílaba. Só que no exemplo que está acima da separação silábica aí, você está vendo que a sílaba foi quebrada, ela foi incorretamente separada, porque o V e o L ficaram na linha, o V e o O, perdão, e o L desceu sozinho para a linha seguinte. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Eu não posso fazer isso, certo? Porque quando eu fizer o processo de translinação, eu tenho que obedecer à separação silábica das palavras. Tudo bem? Então, sempre que eu realizar o processo de translineação, ou seja, transportar o restante da palavra para a linha seguinte, eu tenho que obedecer à separação silábica da palavra. Então, como ficaria essa correção aqui, né? Esse exemplo aqui que você está vendo na sua tela aí, como ficaria esse exemplo correto? Olha para a tela para você ver. Eu vou mexer aqui, olha para a tela, está aqui, olha. Ficaria assim, não é? Então, estava assim, olha. Estava assim, né? O V e o O e o L sozinho para baixo. Não pode. Eu tenho que manter a sílaba junta. Ou fica a sílaba junta, ou desce toda a sílaba. Não pode quebrar a sílaba. Então tá aí, olha para a tela, vou mexer aqui de novo, olha para a tela. Então, fica assim, olha, você, né? Você, certo? Aqui, ó, deixa eu tirar. Né? Então você deixa a sílaba junta. Tudo bem, tá aí, ó. Deixa a sílaba junta. Não pode deixar a sílaba quebrada. Então, essa é a primeira regra, manter a separação silábica garantida das palavras. Vamos à próxima regra de translinação. Durante a translinação, torna-se inadequado permitir que uma vogal fique isolada do restante da própria palavra. Então, a vogal isolada é um problema de leitura, porque as redações elas são lidas em leitura dinâmica. Leitura dinâmica é um processo muito mais avançado de leitura. A leitura dinâmica ela não lê linha por linha, como nós lemos normalmente. Ela lê cruzando a folha em um X, em uma cruz, anti-horário, horário, anti-horário, então ela faz todo o processo. Então é como se o olho do corretor olhasse para a folha, aí ele fizesse um movimento de X, depois uma cruz,
Aí depois o anti-horário e o horário, o sentido horário. Nesses 6 movimentos, quais são os 6 movimentos? Um X, uma cruz, anti-horário e sentido horário. Nestes 6 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele leu a folha todinha. É assim que é a leitura dinâmica. Sabiam disso? Aqui no Amapá, o Sebrae ofertava esse curso de leitura dinâmica, ofertava, mas não tinha público. Abria a turma, o Sebrae abria a turma, não é o Senac, tá? É o Sebrae mesmo, o Sebrae. O Sebrae abria a turma, leitura dinâmica, curso de leitura dinâmica. Ele anunciava, mas não formava a turma. Eram 40 vagas, aí 6 pessoas, 10 pessoas se interessavam. Então não era suficiente para formar a turma de 40 pessoas. Não formava a turma. Aí ele cancelava. Ofertava de novo, não formava a turma, cancelava. De novo, não formava, cancelava. O que o Sebrae fez? Cancelou o curso. Como é que a gente perde, não é, gente? Oportunidades. Aí eu pergunto assim, se fosse um curso assim, um curso para ser influencer da internet, todo mundo queria fazer o curso. Mas como é um curso de inteligência aqui, ó, intelecto, muita gente não queria fazer. Então, nós perdemos muito. Aí quando você, por exemplo, se um dia você na sua carreira profissional, for trabalhar na aplicação da prova do Enem em outro estado, como eu já tive essa oportunidade, se você for, por exemplo, para um outro estado, um Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, que seja, Cuiabá ou Belo Horizonte, Campinas, qualquer cidade que seja, outra cidade no caso. Se você aplicar a prova da redação do Enem, da prova do Enem, e você vê assim, um menino, né? O menino chega lá, aí ele vai pegar a prova e vai fazer assim, ele vai olhar e vai virar a página. Aí vai virar a página, vira a página, vira a página. Você fala assim, ele está só folheando a redação, está só folheando um caderno de questões. Não, ele está lendo. É leitura dinâmica. Sabiam disso? Leitura dinâmica. Para esses outros estados, os alunos fazem na escola leitura dinâmica. Nós aqui no Amapá não fazemos esse curso. Então, raríssimas pessoas dominam essa capacidade de ler de forma dinâmica. Não sei se você já viu no livro Guinness Book, né, que é o livro de recordes. O russo é um russo que é o recordista mundial. Ele lê a Bíblia em 33 minutos. O russo é um russo, me fale agora o nome dele, ele lê a Bíblia em 33 minutos. A Bíblia, certo? É leitura dinâmica. E ele lê, porque está lá todos os juízes testando se ele está lendo mesmo. Então, a leitura dinâmica ela é incrível, incrível mesmo. Os corretores corrigem as redações do Enem em leitura dinâmica. Quando uma vogal fica isolada da palavra, aqui agora eu volto para a regra, quando uma vogal fica isolada da palavra, na leitura dinâmica confunde. Não parece que aquela vogal faz parte da palavra. Parece que é um artigo A, é um artigo O, é uma letra E, é uma letra I, separada. Então confunde muito. É por isso que o manual determina que não fique vogal isolada do restante da palavra. Como assim vogal isolada? Olha só, olha o exemplo aí, ó. Olha só, olha o exemplo, diante desse aspecto, o atributo jurídico, tanto aqui lá, o A, tá vendo esse A, atributo. O A ficou sozinho. O A da palavra atributo ficou sozinho, separado do restante da palavra. Se ele ficou sozinho, ele ficou isolado. Então, isto é uma vogal isolada. Tá aqui, ó, vou marcar, tá aqui, ó. Aí, isto é uma vogal isolada, esse Azinho aí. Se eu ler linha por linha, eu percebo que esse A faz parte da palavra atributo. Ou seja, atributo. Agora, se eu fizer uma leitura dinâmica, fazendo aqui, ó, eu faço um X, né, na folha, uma cruz, um sentido anti-horário e um sentido horário, eu não vou saber se esse A faz parte da palavra atributo.
Ele vai confundir minha leitura. Eu vou pensar que é um artigo A, aí fica o A. Não seria ao, o A. Que palavra é essa? Confunde. Quando confunde o corretor, ele não volta para saber que palavra é, ele marca. Ele vai marcar como erro. Porque esse é o critério da correção. A correção é o seguinte, você faz uma leitura no texto. Então o corretor, ele é treinado para fazer única leitura. Ele só pode ler uma vez o texto. Se ele entender o texto, é porque o texto está perfeito. Se ele não entendeu, tem erros. Aí ele vai marcando os erros. Porque se o corretor fizer 2, 3, 4, 5 leituras no texto, ele está forçando. Então, ele, como corretor, ele não é leitor, ele é corretor. É tipo uma pessoa que está fazendo ali a prova para a sua habilitação de trânsito. Então, cometeu um erro, pode parar, desconta a nota, outra prova. É assim, entendeu? Não é, cometeu um erro, tudo bem, faz de novo. Errou, tudo bem, faz de novo. Errou, faz de novo. Não, não é assim. Então, quem já fez aí a prova de autoescola, né, para questão da carteira de habilitação, sabe que a chance é única. Fez ali, errou, pode parar, desliga o carro, marca a próxima prova. É assim que acontece. Então, na correção do Enem, o caráter é o mesmo. Então, o corretor, ele está aqui, ele lê uma vez. Se naquela única leitura ele entendeu, perfeito, a nota está garantida. Se não, já desconta a nota, já passa para outra redação. Acontece desta forma, tudo bem? É isso aí, Moisés. É desta forma mesmo. Então, nesse caso, não pode deixar a vogal isolada do restante da palavra. Então, Moisés Passos colocou aqui, né, que não sabia. Acontece desta forma, Moisés, desta maneira. Então, nesse sentido, você não pode deixar a vogal isolada, porque isso confunde a leitura, confunde o processo de leitura dinâmica. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa técnica, pesquisa depois no Google, leitura dinâmica. Existem cursos online, eu não sei se... Eu ainda não testei se esses cursos online são válidos. Às vezes cobram um valor, de repente nem é válido, a pessoa paga e nem vale, então não vai dizer que eu estou indicando não, tá? Primeiro pesquisa, confirma, mas seria muito bom se você pudesse fazer um curso de leitura dinâmica, muito bom. Isso ajudaria demais a sua leitura, ajudaria demais a sua percepção. Pois é, Gabriel, verdade, né? Pode perder até 3 pontos. É isso mesmo, verdade. Quando ultrapassa, é que tem que marcar outra prova. Muito bem observado, tá? Muito obrigado. Obrigado. Nesse caso, na redação, você não pode, então, permitir que fique aqui, ó, a vogal isolada do restante da palavra. Então, o que que eu faço? Eu tenho que fazer assim, olha, tá aqui, olha, né? Ficou o A isolado, então o que que eu faço? Eu faço o próprio A descer para junto da palavra. Não é o A, mas a vogal desce para junto da palavra, tudo bem? Então tá aqui, olha, nesse caso, aqui, ó, é a vogal antes, né? Antes. E também tem um caso da vogal depois. Olha o outro, eu vou mudar o exemplo aqui, olha, olha para o exemplo, olha aqui, ó, a proteção, lá no exemplo, olha que eu mudei o exemplo. A proteção social é o meio pelo qual ocorre a palavra meio. Aí ficou mei, aí desceu ó. Percebeu? Então esse ó que desceu ficou isolado, vogal isolada do restante da palavra. A vogal ficou isolada. Não devemos permitir que fique, devemos evitar essa falha da vogal isolada. O que eu faço? Deixo a vogal junto da palavra. Então, ao invés de descer a vogal, eu deixo a vogal junto da palavra. Ao invés de deixar a vogal sozinha na linha acima, eu desço a vogal para junto da palavra. Ou subo, se a vogal desceu, eu subo para junto da palavra. De qualquer forma, eu devo evitar a vogal isolada do restante da própria palavra. Vamos à próxima regra. Torna-se inadequado permitir que o restante da palavra translineada forme na linha seguinte um novo vocábulo. Então, o restante da palavra translineada forme na linha seguinte um novo vocábulo. Isso é inadequado. Como assim? Vamos ao exemplo, olhe para baixo para o exemplo. Nesse sentido, para baixo do slide aí, né?
Olha só, nesse sentido, o transcorrer de um vírus pode. Olha só, a palavra transcorrer, ela foi translineada. Aí o restante da palavra que desceu para a linha seguinte foi a palavra correr. Olha, transcorrer foi translineada, né? Transcorrer. Só que o restante que desceu foi a palavra correr. Olha aí, ó, correr. Correr existe como palavra. Se existe, então isso caracteriza uma falha. Nesse caso, quando o resto de uma palavra desce e forma um novo vocábulo, isso caracteriza um erro estético. Você deve evitar isso, porque confunde a leitura. Então, o resto da palavra que desce não pode formar um novo vocábulo. Esse é o critério, é o parâmetro estético da redação oficial. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a palavra, certo? Por exemplo, aqui, olha, vamos a outro exemplo. A criticidade é uma expressão social consciente. Olha aqui, neste exemplo, a palavra expressão foi translineada. Só que o restante que desceu, a palavra expressão, aí ficou expressão. O resto que desce formou a palavra pressão. Então, esse resto que desce não pode formar uma nova palavra. Esse é o critério. Então, o que eu faço? Eu posso subir uma sílaba. Se eu subir uma sílaba de expressão, não é de pressão, aí está aqui, vamos lá, olha para o exemplo para você ver. Sobe uma sílaba, aí ficou agora o quê? São. Só que são também existe, é o verbo ser, no plural, eles são, não é? Ficou aí, novamente, o problema. Você percebe, então, que há palavras que não podem ser translineadas? Não podem. O que eu faço? Você modifica a palavra, usa um sinônimo. Esse é o critério. Está aqui, olha. Então, se a palavra expressão, na parte que eu realizar, não ficar correta, porque se eu translinear na primeira sílaba, desce pressão. Se eu translinear na segunda sílaba, desce são. Em qualquer posição que eu realizar o processo de translineação, vai cometer a falha de formar um novo vocábulo. Nesse sentido, então, a minha capacidade de produção de escrita deve proceder com a mudança da palavra. Por isso que, quando o Enem corrige a redação, no caso, a banca, que será a Sebrasp esse ano, ela trabalha com a palavra competência. Então, você tem que ter essa competência. É uma competência mesmo, de você ver que a palavra vai gerar erro e ter a competência de substituir a palavra. É isso. Não tem outra explicação aqui. O que é que eu faço? Competência para substituir a palavra. É isso. Se a pessoa não tiver essa competência, então ela perde a nota. Simples assim. Desculpe-me a sinceridade, mas é nesse nível. O corretor, ele não está aqui para... Ele não vai estar lá, quero dizer, para apreciar. Não, ele é contratado para ver erros. Ele é corretor. Ele não é leitor. Ele não está para ler a tua redação, dar uma chance, não. Ele é um corretor. E se ele falhar na correção, a banca troca, demite aquele, contrata outro. Como é que eu sei que ele falhou? Porque as notas dele vão estar incongruentes, não correspondem. Vai dar aquela famosa, né, diferença. A um corretor, são dois corretores. Um corretor atribui uma nota, o outro atribui outra nota. Aí são notas discrepantes que são chamadas. Aí quando essa nota discrepante for estabelecida, aí um terceiro corretor da Banca Nacional tem que avaliar qual dos dois corretores atribuiu a nota mais adequada. Aí se percebeu que um corretor é o que constantemente atribui notas inadequadas, discrepantes, aí no ano seguinte a banca então exonera aquele corretor, contrata outro. Então não adianta ele ser bonzinho, porque ele não vai cumprir com a prerrogativa pela qual ele foi contratado. Então ele tem que ser técnico, ele tem que ser determinado na função de corrigir. E você, como candidato, né, como pessoa que vai se submeter à prova do Enem, tem que ter a competência para não permitir que o erro estabeleça na redação, para que o corretor tire a nota a partir deste erro.
que eu faço aqui então? Eu troco a palavra. Por exemplo, aqui, olha, a criticidade é uma expressão social. Então eu substituo. A criticidade é uma atitude social. Se eu precisar translinear a palavra atitude, não vai gerar o novo vocábulo. Atitude. Tude não é palavra. Então não gera, tudo bem? Então troca a palavra se você necessitar, que vai gerar erro. Vamos à próxima regra. Se a palavra alcançar a margem na exata posição do hífen, isso aqui é uma regra do novo acordo ortográfico. Então, se a palavra alcançar a margem na exata posição do hífen, deve ocorrer obrigatoriamente o desdobramento do hífen. A palavra alcançou a margem na exata posição do hífen. A palavra já possui hífen e ela alcança a margem na exata posição do hífen. Como é que eu devo proceder? Desdobrando o hífen. O que é desdobrar o hífen? É escrever o hífen na linha e também na próxima linha. Exemplo, vamos ao exemplo para você ver, está aqui, ó. O altruísmo provê um bem-estar em ambas as partes. A palavra bem-estar, ela já possui hífen na própria estrutura. Originalmente, ela já possui hífen. Aí, observa que a palavra bem-estar, ela alcança o limite da margem na exata posição do hífen. Então, sendo assim, olha, está aqui a palavra bem-estar destacada, não é? Aí está aqui, ela tem hífen na própria estrutura original. E, coincidentemente, ela alcançou a margem na exata posição do hífen. Essa regra é do novo acordo ortográfico. Antes, isso aqui era facultativo. Ou seja, se eu desdobrasse o hífen, correto. Se eu não desdobrasse, correto. O novo acordo ortográfico, já em vigor há quase 15 anos, ele estabeleceu a obrigatoriedade. Então, esse aqui é um erro ortográfico, se eu não desdobrar. Então, está aqui a palavra, certo? Então, está aqui, olha, tem o hífen, né? Tem o hífen sinalizado antes, na linha anterior e na linha seguinte. Então, é obrigatório esse desdobramento do hífen. Repito, isto agora, pelo novo acordo ortográfico, é um erro gramatical. Assim como se eu escrever uma palavra e eu não acentuar a palavra, se eu escrever e errar a ortografia, aqui também eu vou escrever errando o hífen da palavra, então não posso. Então esse desdobramento é obrigatório, está bem? Caso isso aconteça na sua redação, a palavra já tenha hífen e alcance o limite da margem na exata posição do hífen, então você deve desdobrar o hífen para estabelecer a regra gramatical. E quais são as regras relacionadas ao hífen? Deve-se obedecer aos princípios gramaticais estabelecidos para... Ah, foi a Stephanie, está aqui, né? Muito bem, Stephanie, foi você, tá certo, olha. A Stephanie Balieiro, correto. Eu que perguntei sobre a separação das palavras na redação, professor. Muito bem, foi a Stephanie. É isso, Stephanie. Então aqui está a aula que eu falei que seria a próxima aula, né? Aqui está, Stephanie. Tudo bem? Está entendendo? Relembrando as regras? Tudo certo, Stephanie? Obrigado pela sua pergunta lá na aula passada e obrigado pela sua devolutiva nesta aula. Inclusive, esta aula aqui é em sua homenagem, Stephanie. Muito bom você ter perguntado lá. Então, eu estou aqui referendando que é em sua homenagem essa aula, tudo bem? Para você ver como vocês são importantes para nós. Vocês estão, tudo bem? A regra está sendo entendida aqui por todos? Então, olha só, nesse caso, depois você responde se está tudo certo, né? Quais são as regras principais usadas pelo hífen? Quais são? Vamos lá. Primeira regra, vamos às regras do hífen. Como é que a gente vai usar o hífen? Olha só, o hífen ele é sempre escrito ao lado da palavra, sempre, sempre. Então, sempre o hífen é escrito ao lado da palavra translineada. Então, você não pode escrever embaixo da palavra. Então, não existe aquele tracinho embaixo da palavra. Amigos, por favor, olhem para mim. Não existe aquele tracinho embaixo da palavra. Não existe, certo? Não existe. Então, o hífen é sempre ao lado da palavra, ao lado da palavra. Outra regra, o hífen ele fica escrito dentro dos limites das margens.
dentro dos limites das margens. Ele não fica fora dos limites, não, dentro dos limites. Então, você escreve o hífen ao lado da palavra, dentro dos limites das margens, certo? E outra regra, ele deve ocupar o espaço de uma letra. A letra cheia aqui é o O. Então, o espaço cabe uma letra O, então cabe o hífen. Se não cabe uma letra O, não cabe o hífen. Essas são as 3 regras principais do hífen, tudo bem? Vamos lá, repetindo, a regra está na tua tela aí para você ver. As 3 regras estão na tela. Repetindo, então o hífen ele deve ser escrito ao lado da palavra, sempre ao lado da palavra, nunca embaixo da palavra, sempre ao lado. Ele vai ser escrito sempre dentro dos limites das margens, sempre dentro. Você não pode deixar o hífen fora das margens, ele fica dentro dos limites. Se você escreve o hífen fora das margens, você está errando a estética textual. Então ele fica dentro das margens. E também ele ocupa o espaço de uma letra cheia. A letra cheia é exatamente a letra O, que nós já falamos ainda há pouco lá na regra quando falamos sobre a distância, não é? O distanciamento entre as palavras da folha redacional. Então esse distanciamento, ele trabalha uma letra O, e aqui também na condição do hífen, trabalha a letra O. É o tamanho de uma letra, é a letra O. Ok? Então essas são as regras relacionadas à separação das palavras. O Moisés perguntou aqui, professor, tenho uma pergunta. Vamos lá, Moisés. Quando cometemos um erro de escrita e queremos corrigir, como podemos fazer? A banca Sebrasp, que vai ser a corretora da redação deste ano, Moisés, ela permite que você risque a palavra. Você pode riscar a palavra. Se eu errar 2, 3 palavras, pode riscar as 2, 3 palavras. Se eu errar uma linha toda, pode riscar a linha toda. Se eu quiser riscar 2 linhas, risque as 2 linhas. Pode riscar, tudo bem? Pode riscar, a banca permite. Aí só que aquelas palavras que você riscou, elas não serão lidas e nem serão conferidas como linhas. E se eu quiser riscar um parágrafo todo? Pode riscar um parágrafo todo, pode, a banca permite. Então, é a banca Sebrasp, Moisés, que permite esse fator. Antes, a banca FGV e a banca CESP não permitiam. Então, só permitia uma palavra por vez, no total de 2 palavras por texto, antes. Mas hoje está liberado, viu? Tranquilo. Errou uma palavra, você pode riscar a palavra. Errou 2, risca as 2. Errou 3, risca as 3. Errou 5 palavras, risca as 5. Eu errei 2 linhas, risca as 2 linhas, sem problema. Perfeito? A Stephanie aprendendo aqui, muitas regras da redação em si eu não sabia. Que bom, Stephanie, excelente, muito bom. Isso realmente é satisfatório, é a qualidade do nosso curso Desafio para vocês. E olha só, gente, seja sincero, né? Totalmente gratuito. Você não está pagando nada aqui para ter acesso a essas informações, a essas dicas e dicas exclusivas, viu? Dicas reais, dicas de fato da correção real para você ter acesso ao que há de melhor na correção da redação em nível brasileiro. Aí, que maravilha, Stephanie. Moisés, perfeito, Moisés, obrigado, muito bom, obrigado que você entendeu também. Então, eu também agradeço, né? Obrigado pela sua devolutiva. E que bom que você entendeu, Moisés. Então, você pode riscar. É normal hoje. Eu vou até trazer aqui exemplos de redações, só para vocês verem como é que a banca aceita. Eu vou trazer aqui as imagens, tá bem? No começo dessa aula, eu mostrei a imagem de uma redação real. Ali uma imagem real mesmo, uma imagem real da redação que escreveu acima da linha. Eu vou trazer outras imagens reais para vocês verem, e assim vocês vão ter melhor percepção daquilo que as regras preconizam como correção. Tudo bem? Então, maravilha, Gabriel. Que bom, Gabriel. Eu estou aprendendo muito hoje. Obrigado, professor. Muito bom, Gabriel. Que bênção. Isso é bênção, não é? Deus, a ele seja a nossa gratidão. Olha só, nesse caso, o hífen, então, ele deve, não é, ter essas posições, sempre ao lado da palavra, dentro
do limite das margens e ocupando o espaço de uma letra cheia. A Neuma, eu tinha muitas dúvidas quanto ao uso do hífen. Então, Neuma, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas. Há alguma dúvida ou todas foram esclarecidas? Neuma, estou aqui com o chat também, aqui acompanhando o chat. Então, nesse caso, talvez uma dúvida que vocês tenham, essa aqui não é sobre, aqui olha, o desdobramento do hífen. Isso aqui, gente, não pode perder essa regra. Eu voltei aqui para vocês verem a respeito do desdobramento do hífen. Então, vou repetir aqui porque essa regra aqui ela é corrigida de forma extrema. Aqui o corretor ele vai corrigir porque é uma regra gramatical, tudo bem? Então, quando a palavra, daqui eu voltei, tá? Eu voltei para vocês verem. Quando a palavra já possuir hífen, a palavra já possui hífen e, coincidentemente, a palavra chega ao limite da margem na exata posição do hífen. Como é que eu vou proceder? Então, eu tenho que desdobrar o hífen. Eu escrevo o hífen antes e escrevo na linha seguinte. Mas isto só quando a palavra já possui hífen e, por coincidência, alcança o limite da margem na exata posição do hífen. Se não for dentro desse critério, eu escrevo só o hífen lá na linha e não precisa repetir embaixo, não precisa. Tudo bem? Aí, nesse caso, então, o hífen sempre ao lado da palavra, dentro das margens e ocupando o espaço de uma letra. Essas são as regras de translinação. Vamos ver agora a regra de deslocamento textual. Vamos lá. O que é o deslocamento textual? É o recurso redacional responsável em mover uma palavra. Recurso redacional responsável em mover uma palavra para alcançar o correto preenchimento da linha. Então, move a palavra para alcançar o correto preenchimento da linha. Então, nesse caso, nós vamos agora ver a regra do deslocamento textual. Eu posso mover a palavra, eu posso distanciar a palavra para que ela alcance a margem. Tudo bem? Vamos lá, então vamos ver quais são as regras do deslocamento textual. Olha só. Primeira regra, representa o afastamento entre determinadas palavras que compõem as linhas da produção textual. Então, representa o afastamento. Eu vou afastar a palavra. Eu estou escrevendo, e eu percebo que eu estou me aproximando da margem. Aí a palavra que eu vou escrever, ela é maior do que a margem permite. Então, eu vou fazer o quê? Vou deixar um espaço vazio? Não, eu afasto a palavra para preencher o espaço. Eu não posso deixar o espaço vazio. Daqui a pouco eu mostro o exemplo para vocês. Então, deslocamento significa afastamento, não é juntar, é afastar. Tudo bem? Entre determinadas palavras. Quais são as determinadas palavras? Quais são? Entre as duas últimas palavras de cada linha. Entre as duas últimas palavras de cada linha. Certo? Quais são as duas últimas? A penúltima e a última. Então, eu vou afastar entre as duas últimas palavras de cada linha. E quanto eu posso afastar? Quanto eu posso afastar? Eu posso afastar até o dobro do espaçamento normal entre as palavras do texto. Até o dobro. Um dobro e meio também da vai, certo? Então, o dobro ali, quase 3 vezes o espaço. Se eu deixo o espaço de uma letra O, não é assim que eu faço? Então, eu posso deixar até quase 3 espaços de O. Eu afasto a palavra para que ela alcance a margem. Vamos ver no exemplo como funciona esse processo. Vamos lá, vamos ao exemplo. Olha aqui, ó. Olha o exemplo. O acesso, olha o exemplo aí. O acesso que o povo possui em relação ao gesto cultural. Preste atenção. A palavra povo e a palavra gesto, elas ficaram no fim das linhas. Mas você vê que o povo, ele terminou antes. Ficou um espaço da palavra para a margem vazio. A palavra gesto ficou lá na margem, perto da margem. Mas a palavra povo ficou longe da margem. Ficou um espaço vazio, não foi? Tá vendo aí? O que é que eu faço, então, na técnica de deslocamento? Eu escrevo a palavra assim, olha, eu afasto a palavra, olha aí, ó. Eu afasto a palavra para que ela chegue. Aí, ó. Aí ela chegou. Então, percebeu? Olha aqui, eu vou marcar para você ver, tá?
Aí tem, olha só, esse espaço aqui, olha, estou marcando aqui para você, olha, ficou aqui, olha. Ficou um espaço maior, não foi? Eu marquei para você ver aí, ficou um espaço maior. Posso deixar esse espaço maior? Pode, você pode. O que você não pode é fazer aqui, olha, é deixar esse espaço aqui, olha, no fim da margem, não pode. Certo? Esse espaço no fim da margem é que não pode. Você não pode deixar esse espaço, porque ele vai estar errado. Então, no fim da margem, não pode sobrar esse espaço vazio. Não pode. O que eu faço? Eu afasto a palavra, tá aqui, ó, eu afasto a palavra para que o espaço vazio fique antes. Então, se ficar antes, ok, correto, mas se ficar depois da palavra, errado. Entendemos aqui? Certo? Só coloca para mim aqui no chat sim ou não, se você entendeu. Coloca aí sim ou não. Então, você pode afastar a palavra, daqui ó, afasta a palavra, para que a palavra alcance a margem, e esse espaço vazio antes da palavra é uma técnica. Que técnica é essa? Deslocamento. Deslocamento textual. Então, você deslocou a palavra. E, professor, eu posso usar só o deslocamento? Pode. Posso usar só a translação? Pode. E se eu quiser usar os dois juntos? Pode. Eu posso deslocar? Deslocar. Ok, tá aqui, né? A Stephanie, ok. Gabriel, sim. Stephanie, sim, né? Moisés, Tailane, Marcione, perfeito. Então eu perguntei se vocês entenderam a técnica. Ok, que bom, obrigado pela sua devolutiva aqui. As respostas estão aqui, não é? Stephanie, Gabriel, Moisés, Tailane, Marcione, excelente, muito bom mesmo, que vocês entenderam. Isso aqui é maravilhoso você entender, porque isso aqui vai ajustando a tua produção, vai aperfeiçoando a esses erros que talvez você cometeria, não vai cometer mais, ou até talvez tenha cometido, não vai cometer, essa nota não vai ser perdida, e se Deus quiser vai ser uma nota excelente na tua redação esse ano, uma excelente nota, talvez até a nota 1000. A pessoa a nota 1000 vai ser uma bênção inigualável. A primeira nota 1000 do estado do Amapá. Nossa, desafio, vai ser incrível. Se Deus quiser, vai ser aqui essa nota. Se Deus quiser, vai ser aqui. A Nelma entendeu, né, Nelma? Que bom. A Ivana Ronise. Maravilha, Ivana Ronise. Que bom você estar aqui com a gente, não é? Também entendeu aqui, a Ivana está colocando aqui o gesto que entendeu. Ótimo. Vamos lá, vamos ver agora algumas regras relacionadas à paragrafação, não é? A paragrafação, só para terminar nossa aula de hoje, é o recurso redacional responsável pela correta sistematização de parágrafos. Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou. Foi o Alieneu, não é? Isso. O Alieneu falou assim, lá no começo da aula, ele falou assim, professor, por favor, você poderia mencionar novamente a estrutura das linhas? Eu fiz print, mas apagou. Eu vou fazer, Alieneu, sim, tudo bem? Talvez não nesta aula, mas eu farei na próxima aula, Alieneu, tudo bem? Porque eu não trouxe aqui neste material esta informação. Já uma informação, aqui já é uma informação nova. Então eu vou retornar aquela informação na próxima aula para você, tudo bem? Então hoje não, porque eu não trouxe aqui. Mas vamos lá, vamos ver aqui as regras de paragrafação. Amém, né, Moisés? Amém. Se Deus quiser. Stephanie, se Deus quiser. Vamos lá, então. É o recurso redacional responsável pela correta sistematização de parágrafos e recuos, bem como pela distribuição de linhas em cada parágrafo que compõe o texto. Olha só, nesse caso, então, não é? A redação dissertativa deve ser produzida em forma de prosa. Nós já vimos isso na aula passada, apresentando uma distribuição entre 3 a 6 parágrafos. 3 a 6 parágrafos. Então, se forem 3 parágrafos, não é? A gente vai ver. Aí o recuo para começar o parágrafo, de 1 a 2 centímetros. A quantidade de parágrafos da redação deve obedecer aos seguintes parâmetros. Fica assim, não é? Então, se eu posso fazer de 3 até 6 parágrafos, fica assim, olha, o primeiro parágrafo de introdução, o segundo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, fica um parágrafo de introdução,
um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. 3 parágrafos. Essa é a quantidade mínima. Na aula passada, eu expliquei isso aqui para vocês, mas algumas pessoas não entenderam, porque eu não, eu fiquei colocando o dedo aqui, um parágrafo, 2, 3. Agora eu coloquei aqui para vocês verem no próprio slide essa alteração. Tudo bem? Eu creio, Gabriel, amém. Nós cremos, Gabriel. Vai ser excelente a nota esse ano, a nota 1000, se Deus quiser, vai ser nossa. Eu também creio. Então, olha só, vamos ver aqui, olha. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Aí eu tenho 3 parágrafos e essa é a quantidade mínima. Esta é a quantidade mínima. E aí, Isla. Olha só, e se eu fizer 4 parágrafos? Fica assim, olha, 4 parágrafos, fica nesta estrutura. Fica um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento, mais um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Aqui eu tenho, ao todo, 4 parágrafos. Observa que quem aumenta de quantidade é o parágrafo de desenvolvimento. A introdução continua sendo uma e a conclusão uma. Quem aumenta é o desenvolvimento. E se eu quiser fazer uma redação de 5 parágrafos, como fica? Fica desta forma. Um parágrafo de introdução, 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Ao todo, 5 parágrafos. Só que esta redação aqui, esta aqui, ó, de 5 parágrafos, você está vendo na sua tela também aí, essa redação de 5 parágrafos é uma redação muito, gente, muito arriscada. Por quê? Ela fica grande e ela geralmente não cabe nas 30 linhas. Então, nós não recomendamos. Mas é só para você saber aqui a distribuição de parágrafos, tudo bem? Distribuição de parágrafos. E se eu quiser fazer uma redação de 6 parágrafos? Fica assim, olha só. Fica um parágrafo de introdução, 1, 2, 3, 4 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Ao todo, 6 parágrafos. Então, repetindo, um parágrafo de introdução, 1, 2, 3, 4 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Ao todo, repetindo, 6 parágrafos. E esta é a quantidade máxima. Entretanto, volto a dizer, essa é uma redação muito grande. Aqui a redação ela não vai caber em 30 linhas. Não vai mesmo, não vai. Fica uma redação grande, uma redação ultrapassando. É por isso que eu, professor Wirley, o teu professor de redação, eu não recomendo a redação de 6 parágrafos. Não recomendo. Não recomendo também a de 5 parágrafos, tá? Eu não recomendo a de 5 parágrafos. Qual é a redação que eu recomendo? A de 4 parágrafos. Eu recomendo a redação de 4 parágrafos. Então, essa é a redação, tá aqui, ó. Essa é a redação que eu quero que você trabalhe, está bem? Essa aqui, ó, a redação de 4 parágrafos, que você está vendo na sua tela aí. A redação de 4 parágrafos é uma redação excelente. Você, então, tem aqui nessa redação o tamanho ideal para escrever a introdução perfeita, os desenvolvimentos perfeitos também você vai produzir e a conclusão também perfeita. Então, aqui você tem todo o enquadramento, todo um fator de enquadramento exato para que a sua redação seja perfeita. Tudo bem? Esta foi a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Wirley, redação, desafio. Meu desafio é EAD, pelo YouTube e também na nossa plataforma Google Sala de Aula ou Google Classroom. Então, por hoje, nós concluímos nossa aula. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muito mesmo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Como sexta-feira, hoje é sexta-feira, então tenham um bom fim de semana, um bom descanso de sábado, um bom descanso de domingo, mas se puder, dá uma estudadazinha para não perder o foco. Segunda-feira a gente volta com desafio, novas aulas, novas dicas, novas instruções e você é o nosso motivo, você é a nossa razão.
Nós estamos aqui por você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Forte abraço. Tchau.